Prezados irmãos em Cristo, hoje temos um tema pertinente, muito atual e sempre atual para nós que somos cristãos. O título é O Poder do Perdão entre os Homens. Confesso, eu fui uma entre aquelas pessoas que mal entendia o poder do perdão na vida das pessoas. Mas desde que eu comecei a notar através de confissões de pessoas que foram libertas através do perdão, comecei a ver o outro lado do perdão. Meu irmão, minha irmã, toda a pessoa ou qualquer pessoa, de alguma forma, tem uma porção de orgulho em si. E este orgulho trabalha como uma espécie de válvula, algo que pode se abrir ou fechar para uma finalidade que é o perdão. E dependendo da situação ou do problema, muitos ou muitas vezes somos tão tocados negativamente pela ofensa ou pelo problema e que nos sentimos tentados irremediavelmente em não perdoar. E há quem jura que não vai perdoar ou não pode perdoar. Por vezes não é pela gravidade da situação, mas sobretudo, pela atitude ou o caráter intransigente da pessoa que ofendeu, da pessoa que cometeu alguma situação gravosa. Meu irmão, minha irmã, muito cuidado com o perdão. O perdão é um grande poder que nós não podemos subestimar, que não só liberta a pessoa que ofendeu, mas também deve ou liberta a própria pessoa ofendida. Pelo seguinte, a própria pessoa que foi ofendida também teve ofensas no passado, tem ofensas no presente e terá ofensas no futuro que precisam de perdão, ainda que este perdão seja dado pelo próprio Senhor Jesus. Muitas pessoas já ofendemos e que nós não se lembramos, ou até não nos demos conta quando ou como ofendemos estas pessoas. Estes pecados, incondicionalmente, Deus perdoa. Quando Jesus disse devemos perdoar 70 vezes 70 vezes, ou 7 vezes 70 vezes por dia, Mateus 18, 23, 21 a 21, não só quis dizer todas as vezes, mas sempre e por serem tantas as vezes. Devemos perdoar também incondicionalmente. Eu repito, quando Jesus disse devemos perdoar 7 vezes 70, que é por dia, Jesus não só quis dizer que devemos perdoar todas as vezes, mas também quis dizer perdoar sempre. E este perdão também pode ser incondicional, ou seja, mesmo que não nos peçam para perdoar, ou que alguém peça perdão para que nós possamos perdoar. Porque ninguém vai vir diante de um homem solicitar 7 vezes 70 por dia para que ele possa receber perdão.
Isto significa que o perdão deve ser também, em certa forma, incondicional. O que quer dizer que mesmo que ninguém se aproxime para nós pedindo perdão. O que o perdão significa? Perdoar não significa esquecer. Se esquecermos, é muito melhor. Esquecer as mágoas, os prejuízos, tudo que pode acarretar a ofensa, se esquecermos, muito melhor. Mas perdoar na Bíblia é, sobretudo, absorver, ou seja, não condenar alguém pelo mal que este cometeu contra nós. O que a resistência em perdoar pode significar? Ou seja, quando nós não queremos perdoar alguém, o que isto pode traduzir como consequência? Primeiro, peço encarecidamente a toda pessoa que é intransigente em perdoar, ou seja, que é difícil de perdoar os outros, para que possa deixar esta intransigência, esta resistência. E outro apelo veemente a toda pessoa que, quando é chamado a pedir perdão, fica tão orgulhoso e renitente em não fazê-lo. Resistir em não perdoar significa que não precisa também de perdão do próprio Senhor Jesus. Isto é para os crentes. Quem se recusa a perdoar, se recusa a acatar o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo em perdoar o próximo, como um exercício do amor. Logo, não é uma forma de declarar que não é cristão, ou seja, logo, quem não perdoa é uma forma de declarar que ele não é cristão, porque não acata o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto é que na parábola do credor incompassivo, Jesus mostra de que a pessoa que não perdoa, ele também não pode ser perdoada, porque a dívida de todos nós em relação a Deus é maior. A nossa dívida para com Deus é muito maior, mas ela foi paga e perdoada no Senhor Jesus Cristo, na cruz. E esta dívida é posta em causa quando nós não perdoamos o próximo. Quais as consequências para a pessoa não perdoada? As consequências por um mal cometido recai sobre esta pessoa. Vamos supor que alguém roubou uma coisa e ele ou ela está sendo praguejada por ter cometido esta ofensa de roubar. Estas pragas, enquanto esta pessoa não pedir perdão, continuam vigentes, continuam a valer, continuam a lhe perseguir. E isto também nos apela à necessidade, sempre que é possível, confessarmos e pedir perdão à pessoa que nós ofendemos. Muitas vezes em nossas vidas encontramos problemas com a saúde, com oportunidades em várias esferas da vida. Encontramos caminhos fechados, dificuldades de várias ordem, por causa das ofensas não confessadas e não perdoadas que assolam as nossas vidas. Devemos ter muito em atenção a necessidade de nós confessarmos e pedir perdão dos nossos pecados.
todos devemos saber uma coisa. Qual? Todos os homens que habitam a terra, ninguém é absolutamente bom e justo o suficiente que não precisa do perdão de Deus, que lhe desafia a perdoar para ser também perdoado. O pior pecado, aquele pecado inimaginável que pode ser cometido na face da terra, Deus já pagou este castigo em Jesus, para que você e eu fôssemos perdoados e resgatados da morte eterna. Isto é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Creia para que sejas perdoado de todos os teus pecados. Tenha coragem de confessar seus pecados à pessoa que você cometeu o pecado e a Deus, para que também muitas coisas que foram aprisionadas, que foram bloqueadas, pode ser no plano da saúde, no plano de oportunidades, possam ser desbloqueadas em função a este perdão, porque você não sabe o coração de toda pessoa que você ofendeu, de toda pessoa que você cometeu injustiça. Aproxime-se, peça perdão, em função desta confissão, Deus vai te perdoar. Que Deus abençoe a nossa mensagem, que possa nos transformar para que as nossas coisas, a nossa vida possa marchar melhor do que antes. No nome de Jesus. Tchau.